compartilhar. Quero dizer que eu estou muito entusiasmado e encorajado para essa série de mensagens. Eu creio que a palavra vai ser uma palavra poderosa, uma palavra instrumentalizadora na sua vida, no seu ministério, na sua liderança. Quem sabe Deus vai trazer assim alguns insights à sua mente, lembranças, e vai levar você a tomar atitudes que talvez até então você não tenha tomado. Eu quero convidar você a vir comigo em Lucas capítulo 2, nós vamos compartilhar do versículo 41 até o versículo 52. O texto é um pouco longo, mas a gente vai compartilhar debaixo da graça, da unção, do poder do Senhor. Vamos lá? Esse é um relato que Lucas, um médico, também historiador, trouxe a nós a respeito da infância de Jesus. Na verdade, é o relato que mais fala sobre a infância de Jesus, né? Há um outro momento em que fala-se que ele era de 8 dias e foi levado ao templo para ser consagrado. Aqui nós vemos uma situação onde Jesus tinha em torno de 12 anos de idade. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Queridos, queridas, quando eu paro e penso na possibilidade magnífica e maravilhosa de compartilhar com vocês essa palavra sobre tornar-se uma pessoa admirável, sobre o padrão do desenvolvimento humano na pessoa de Jesus, eu encontro nesse texto alguns subsídios que fortalecem a nossa vida cristã e fazem com que a gente pense, por exemplo, na nossa própria vida a respeito de nós mesmos. Eu quero te dizer que esse é um relato preciso, né? A respeito da família de Jesus. Jesus, ele nasceu numa casa, num lar, e é interessante, porque quando a gente para e pensa em desenvolvimento humano nos dias de hoje, a gente tem que parar e pensar nas aferições ou nas medições, por exemplo, a respeito de todo o contexto em que uma sociedade humana está vivendo. E aí, hoje, por exemplo, no mundo inteiro a gente tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é baseado em 3 pilares, em 3
fundamentações. A primeira é a questão da educação, a segunda a questão da saúde, a terceira a questão da renda. E a gente percebe, por exemplo, que a gente vive num país que gasta tanto ou mais em segurança do que em educação. A gente vive num contexto hostil. A gente, por exemplo, tem uma polícia que ocupa, digamos assim, uma verba enorme do PIB brasileiro, de tudo aquilo que é destinado, né? Cerca de mais de 100 bilhões de reais empregados para a questão da segurança pública, porque a gente vive nesse contexto de violência, né, de ameaças, mas, por exemplo, emprega-se cerca de 2 bilhões no máximo a respeito da inteligência da polícia. Ou seja, você precisa de gente na rua para coibir a violência, mas você tem pouco investimento na questão da inteligência, ou seja, a questão da educação. E aí você percebe também que as escolas, né, as crianças, elas ficam à mercê desse mundo. E aí a gente sabe que quanto mais se investe em educação, mais o povo prospera. Quanto mais investe-se na questão de assimilar, de se ter exatamente na vida cotidiana o aprendizado da palavra de Deus, a gente percebe que o avanço é grande, que as famílias rompem, que as comunidades rompem e as próprias pessoas enquanto indivíduos. E a Bíblia, ela nos fala aqui que houve um tempo em que a família de Jesus saiu de Nazaré e subiu até Jerusalém, cerca de 800 metros de altura estava Jerusalém em relação a Nazaré, que era praticamente ali à beira do Tiberíades, do Mar da Galileia. E aí então eles iam andando, as caravanas familiares, um grupo de parentes de Jesus subiu a Jerusalém acompanhando José e Maria, e a Bíblia diz que todos os anos durante a festa eles faziam isso. Eles tinham essa prática, essa tradição. E é interessante, por exemplo, a gente perceber que Jesus estava no meio dessa caravana, cerca de 30 quilômetros de distância de Nazaré até Jerusalém. Havia uma norma, havia uma lei que dizia que todos os cidadãos que morassem num raio de distância de até 25 quilômetros de Jerusalém eram obrigados a estarem presentes nas 3 festas: Páscoa, a festa mais importante, Tabernáculos, que era uma festa extraordinária, que falava-se de montar as cabanas para que as famílias estivessem lembrando de como tudo aconteceu durante a peregrinação no deserto até a chegada em Canaã, e Pentecoste. E aí é interessante que, como a Páscoa, que era a festa naquela época que promovia a memória histórica da libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito, então ela tinha todo um cerimonial, e aí era necessário que as pessoas fossem para Jerusalém, mas as mulheres não eram obrigadas. Me chama a atenção o fato de Maria ter subido. Me chama a atenção também de perceber que na cultura judaica, a mãe, nos primeiros anos de existência de um filho, ela tem a tarefa de ensinar o filho a tradição, a palavra, as escrituras e os costumes. Por exemplo, quando a criança judaica faz 5 anos de idade, a primeira coisa que um pai e uma mãe faz é matriculá-la numa escola. Ali ela vai aprender a ler. Onde, pastor? Nas escrituras sagradas. Quando aquela criança completa 10 anos de idade para frente, ela começa a aprender sobre a tradição.
E aí por isso, os pais então, aos 10 anos em diante, ou dos 10 anos para frente, os pais entregavam ou entregam ainda hoje os seus filhos, claro, não são todos, mas alguns são entregues aos rabinos, aos mestres, para que eles pudessem aprender, ou que possam aprender ainda mais sobre a tradição. E aí então, quando se chega aos 13 anos de idade, que era exatamente esse contexto em que Jesus se encontrava, o filho era levado até os doutores da lei, aos rabinos, aos mestres, e ele então expunha uma porção da palavra de Deus e trazia o seu próprio entendimento sobre o texto lido. É chamado filho da lei, no hebraico bar mitzvah, que o menino, quando chega a 13 anos de idade, ele passa por essa cerimônia, e aí então ele é aprovado e já é considerado responsável por tudo que seguir na sua vida. Eu olho para Jesus aqui e me chama muita atenção, porque, por exemplo, Jesus estava com 12 anos, e eu penso que o desenvolvimento humano, ele deve perpassar por fases da vida. Eu não sei você, mas eu tenho memórias minhas muito vívidas de quando eu tinha 5 anos de idade. Eu tenho memórias muito vívidas de quando eu tinha 10 anos. Eu tenho memórias muito vívidas da minha adolescência, da minha juventude, por aí vai. Eu hoje até botei essa camisa aqui, porque eu aproveitei que a pastora Kelly não está aqui. Eu como um bom carioca, eu gosto de camisa estampada, de viscose, com papoula, com coqueiro, botão de madeira, gente, eu sou daquela época. Eu sou daquela época que a gente ia para a praia, enfim, não vou dizer o que eu fazia não, porque agora eu sou crente. Mas a Kelly, ela fala, olha, pelo amor de Deus, essa aqui, tu não usa no culto não, mas hoje eu falei, eu quero aproveitar essa oportunidade que a minha esposa está lá no encontro com Deus para mulheres e cometer essa transgressão santa. E aí eu estou bem no meu estilo carioca, viu gente? Estou me sentindo em casa, na praia. Então assim, há fases na vida. E eu vejo que esse retrato do texto bíblico aqui nos mostram 2 fases muito importantes para o desenvolvimento humano de uma pessoa. E aí esse espelho reflete exatamente a partir da pessoa de Jesus para nós. E aí eu quero te dizer que existe uma fase que ela é marcada pela formação da personalidade. Por exemplo, a personalidade é aquilo que diz quem nós somos, que nos identifica, é a nossa identidade pessoal, é o ID. E aí é interessante, por quê? Porque a personalidade é exatamente aquilo que traz características morais para nós, e também espirituais. É exatamente algo que pertence à individualidade humana. E aí eu vejo algumas coisas que são desenvolvidas na pessoa de Jesus, e através do investimento da sua própria família, do seu pai e da sua mãe, e que eu creio que nessa hora o Espírito Santo está querendo trazer à sua vida uma iluminação, quem sabe para que você comece a mudar o padrão de comportamento seu. Primeira coisa que eu observo é que houve um investimento constante. Será que você anda investindo constantemente na sua família, no seu casamento, na vida de seus filhos? A Bíblia diz aqui, todos os anos, não eram a cada 3 anos, não eram exatamente a cada 10 anos, todos os anos aquela família subia a Jerusalém a fim de participar da Páscoa. Então nós precisamos fazer esse investimento. E aí é importante a gente observar que isso deve ser um investimento de toda a família. Ei, quanto tempo você tem investido para compartilhar a palavra de Deus em família?
Quanto tempo você está doando para que o ambiente, a atmosfera da sua casa seja um ambiente leve, suave, tranquilo? Houve um momento na vida do rei Ezequias que o profeta chega para ele e pergunta: que foi que viram em tua casa? Quando alguém olha para a tua família, quando alguém olha para a tua casa, o que é que aquela pessoa vê? Um homem, uma mulher de Deus, uma família abençoada e feliz? Ou percebe-se que existe uma família disfuncional? Sabe, a gente precisa fazer esse investimento. José e Maria investiram na vida de Jesus. E aí essa fase de investimento começa na tenra idade, para que um dia o filho fique adulto e seja o quê? Autônomo. Comece a andar com as próprias pernas. Mas sabe quando é que seu filho vai contrariar as estatísticas que estão rodando por aí? Quando você investir na educação cristã no seio da sua família. Sentar-se, ensinar, ministrar, orar. É importantíssimo. Segunda coisa que eu percebo que faz parte dessa fase da vida que é marcada pela formação da personalidade é a experiência. A Bíblia fala que eles foram para a festa da Páscoa. O Pêssar no hebraico, ele tinha todo um rito. Há quem diga que a festa durava 7 dias. A última fase era exatamente a fase de compartilhar os pães sem fermento, o pão ázimos. E aí é interessante, porque acredita-se que foi exatamente nessa fase que os pais de Jesus reencontraram ele. Por quê? Porque ele estava tendo uma experiência. Deixa eu te falar uma coisa: é necessário que no desenvolvimento humano de uma pessoa, a gente passe pelas experiências. Eu quero te dizer, querido e querida, que a Páscoa, ela mostrava, ela colocava em relevo exatamente aquilo que o povo de Israel tinha como experiência maior. Eles saíram do deserto. A Bíblia diz que o Senhor colocou mão forte, braço estendido, e tirou o seu povo com força daquela escravidão, os conduziu 40 anos pelo deserto e fez com que eles entrassem na terra de Canaã. Mas a primeira coisa que Deus pediu àquele povo, quando ainda estava para sair para o deserto, foi o seguinte: eu vou libertar vocês para que vocês me celebrem uma Páscoa, uma festa no deserto. Daí então se pega o cordeiro, se assa esse cordeiro com ervas aromáticas e se come esse cordeiro. E aí eu quero te dizer que esse jantar da Páscoa se chama Seder, que significa o seguinte: olha, a nossa família está harmonizada, a nossa família está em comunhão, a nossa família está próspera, a nossa família está abençoada. E sabe por que nós estamos assim? Porque foi o Senhor que fez isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Eu creio que Jesus, ele passou por todas essas experiências, por isso ele recebeu autoridade, por isso ele recebeu poder para exercer o seu ministério. Então a experiência é fundamental para que o nosso desenvolvimento venha nos tornar pessoas admiráveis. Sabe, eu tenho me debruçado na oração e tenho dito nos meus sonhos de oração, eu tenho dito: Deus, eu quero muito que os meus olhos contemplem os meus irmãos e as minhas irmãs se tornando pessoas admiráveis,
pessoas que vão influenciar para o bem, pessoas que vão se posicionar para que a gente tenha sim um futuro melhor, pessoas que vão se dedicar ao serviço na tua casa, pessoas que vão se dedicar à educação dos filhos, pessoas que vão cuidar dos seus corpos, da sua saúde, para que eles possam ter longevidade. Deixa eu te dizer uma coisa, na época de Jesus, a expectativa de vida naquela época do domínio do Império Romano era de apenas 30 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil é em torno de 75, 76 anos. Segundo o IBGE. Lá na África, onde a gente tem a escola Tempo de Alegria, onde a gente tem 3 igrejas, uma em Pemba, outra em Metuge e outra em Nampula, a expectativa de vida é até 40 anos. Eu não quero viver só 75 anos. Eu não quero estar dentro dessa expectativa do IBGE. Eu estou me policiando cada dia que passa. Eu quero estar dentro de uma expectativa que tem por aí, que uma parte da igreja já conhece. É a expectativa de uma estatística que é fruto do Instituto Brasileiro de Geografia e Economia, José Carlos Pereira. É isso aí, nós vamos chegar a 150 anos para a glória de Jesus e com boa saúde. É isso aí. Vou terminar, gente, eu não tenho mais tempo. Eu tenho aqui muito que dá, mas Deus sabe de tudo. Olha só, então investimento, experiência. Agora, pastor, como é que a gente percebe essa experiência? Quando você chega a um nível de maturidade que as pessoas olham para você e falam assim: esse cara é admirável. Olha só, José e Maria foram embora para Nazaré, caminhada de um dia. No final do dia eles percebem: ué, cadê nosso filho? Não sabemos onde está. Aí perguntaram, porque eles acharam que Jesus tinha vindo junto de um grupo de parentes. Há outras versões bíblicas dizem caravana e tal, comitiva, peregrinos. Mas olha só, estava entre os parentes, mas não estava. Ah, vamos procurar ele aqui, na nossa família não estava. E os demais que nos acompanham também não estava. Passou um dia. E aí voltaram. Era o 3º dia, quando encontraram Jesus. Onde ele estava? No templo, na casa de Deus. E com quem ele estava? Com os mestres, os doutores, as autoridades. Mas qual foi a experiência disso? A experiência é que todas as pessoas olharam para Jesus, mesmo aos 12 anos, e diziam: ele é uma pessoa admirável. Eu quero declarar, você que está aqui, eu não sei se você tem 12 anos, 15 anos, 20, 30, 40, 50, ou estará fazendo 59 como eu, mas eu declaro que você é uma pessoa admirável. Aleluia. E aí eles se admiravam da inteligência e das respostas de Jesus. Versículo 47 de Lucas 2 diz que eles se admiravam da inteligência ou do entendimento e das respostas de Jesus. Terceira coisa, o desenvolvimento humano
ele requer investimento, requer experiência e ele mostra resultados. Um dos resultados que nós, como crentes, podemos mostrar é exatamente a nossa atitude madura por receber investimento, passar pela experiência e mostrar um resultado, por exemplo, na nossa adoração, na entrega dos dízimos. Há uma onda por aí, não se fala mais nisso. Isso mexe com as pessoas. Claro, isso é um processo libertário. Isso é um processo libertário. É necessário entender que a gente está cuidando de algo muito maior do que a gente imagina. Aquilo que eu faço não é tão grande como a parte daquilo que eu integro. Eu quero te dizer o seguinte: por mais que a gente faça, ainda assim é pouco em relação diante daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Essa semana um irmão da igreja, que tem uma loja de automóveis, me ajudou a vender um carro. Eu tinha combinado em casa, vamos vender esse carro. A primeira coisa que eu fiz foi separar o dízimo, transferir imediatamente. É assim que tem que ser. Pastor, Jesus tinha 12 anos. Quem está aqui com a gente que tem 12 anos, levanta a mão. Só eu? Tem aqui uma galerinha. Pastor, eu nem salário tenho, nem trabalhar não trabalho. Eu devo entregar o dízimo? Deve. Aí tem 20 anos, 30 anos, todos nós devemos entregar os dízimos. E aí eu quero te dizer que isso é resultado. Eu infelizmente não tenho mais tempo, mas resultado é o seguinte, versículo 52 diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Esse é o resultado. O resultado é exatamente esse padrão alto de desenvolvimento humano, sabe? E aí é necessário que a gente queira muito, mas queira muito mesmo, ser leal a Deus, ser fiel a Deus. É necessário que a gente diga: olha, eu quero agradar a Deus. Que a gente diga: olha, eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida. Olha, eu quero ser rápido a atender o chamado de Deus na minha vida. A partir daqueles 12 anos, Jesus aparece novamente já adulto, sendo batizado pelo seu primo João e exerce um ministério poderoso. Pare e pense comigo. Eram somente 12 homens, mas hoje são bilhões de pessoas que amam, servem ao Senhor, glorificam o seu nome, se tornaram discípulos, sim, de todas as nações da terra. Eu quero conclamar você, dê um forte aplauso a Jesus.